SAF do Pedrinho, ela veio com outra perspectiva. É hora de dobrar a aposta e é hora de subir o nível, de recuperar o protagonismo do Cruzeiro. E como que você faz isso? Primeiro, pegando um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Depois, tentando ou negociando ou até acertando verbalmente. Acertando verbalmente com um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. E a cartada final pode ser o título da Sul-Americana, mas além disso, tirando o maior ídolo ou um dos maiores ídolos, um dos maiores ídolos da história do Flamengo. É assim, a SAF do Pedrinho, ela veio pra isso. E ele tem dinheiro pra caceta, meu amigo. Dinheiro não é o problema aqui. Trocando um técnico do qual ele não gostava pelo atual campeão da Libertadores. Trocando um técnico que não gostava pelo atual campeão da Libertadores pra trazer o quê? Hype. Pra botar na mesa, pra dar um tapa na mesa e falar, o Cruzeiro tá de volta. E eu tô dizendo isso como? Repito, pegando um dos maiores ídolos da história do Corinthians, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, quase fechou, acertou verbalmente, e pegando agora um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Ele só não foi... essa linha do tempo que ela mostra essa decisão. É claro, é caro, é muito dinheiro, mas essa linha do tempo toda, ela explica por que o Pedrinho fez esse movimento. E você vai lembrar, o Dudu, dito pela presidente do Palmeiras, só não foi porque ele Dudu, desistiu. A presidente falou, não, nós queremos que ele cumpra o que ele já acertou, que é ir pro Cruzeiro. Tem documento assinado. Exatamente. Tem documento assinado pelo Dudu com o Cruzeiro. Exatamente. Agora, também é preciso, cada profissional que nesse momento acerta com o Cruzeiro, entender a linha de trabalho do Pedrinho. Quando o Pedrinho toma essas decisões ousadas, caras, para encurtar tempo, ele está dando um recado claro de que ele não liga muito para processo. Ele vai querer... Vai vazar áudio de novo. Vai ter. Se vier uma sequência ruim de... É isso aí. O Pedrinho é um cara que não vai ter paciência. Não, vamos construir, vamos plantar a semente em 2025 para em 2026 o Cruzeiro dar o salto. Ele quer para ontem esse salto. Me preocupa aí, sabia? Me preocupa um pouco. Porque não é assim, futebol nem sempre é assim. Mas é que aí é diferente. Até mesmo como comandante. O Diniz é um cara que precisa de processo. Ele precisa de tempo. Tudo bem, mas aí é o seguinte, irmão. Aí ele é dono, né? Ele é dono. É diferente. Mas aí ele é dono. Ele você já falou muito do Flamengo, dali de entender de futebol. Então, isso pode ser um perigo. O dono não se preocupa com decisões do tipo... Pô, isso aqui eu vou incomodar conselheiro, isso aqui eu vou incomodar a organizada, e aí não vou me reeleger. Clube que é de votação, é isso. O cara fala, putz, eu quero tomar essa decisão, mas isso aqui vai dar trabalho porque os conselheiros vão ficar na bronca, eu já vou perder voto aqui. Aí vai ter a organizada já vota. O dono é o dono, irmão. Eu sou o dono do departamento de futebol. Vai ser do que eu quero, do meu jeito. Tem coisas boas e tem coisas ruins. As coisas ruins, talvez ele possa... querer ficar incomodado. Não, contratei, tem que botar pra jogar. Que ele fez isso. Que ele fez, no caso, com o Seabra lá e tudo. E também tem uma coisa a fazer, que eu falei até sobre isso aqui hoje com o Tite na questão lá do Campeonato Carioca. Uma coisa é você fazer isso com o Seabra, outra coisa é fazer com um técnico mais experimentado. Talvez o técnico experimentado fale, você quer escalar? Então vai pro inferno, senta aí e escala. Pode ser que a coisa... Ou não, pode ser que ele fale, não, tá bom, vou acomodar e tudo. Mas hoje ele é o dono, e o dono é outra coisa. O dono é falar assim, é meu, isso aqui, eu tomo a decisão, não tem que dar satisfação para ninguém e tudo, mas tudo bem, tem conselho deliberativo, vamos fiscalizar o contrato, mas decisão do dia a dia, ele toma. Eu vou tomar, e aí é isso. Então, acho que é um Cruzeiro agressivo, porque se continuasse a SAF do Ronaldo, talvez o Cruzeiro demorasse mais uns 5 anos para voltar a ser competitivo. O Pedrinho falou, vou entrar e vou mudar, eu quero o hoje. E hoje é isso. O Cruzeiro pode ser campeão sul-americano em 15 dias lá, em 12 dias, e pode levar o Gabigol, e deve levar o Gabigol pra janeiro. Se o Gabigol chegasse hoje ao Cruzeiro, né? Quem seria, como que ele jogaria? Acho que é meio óbvio, né? Cássio, William, João Marcelo, Villalba e Marlon. Marlon tá mal demais. Poderia ser o Kaique. Primeiro volante, o Wallace, Romero pelo lado direito, Matheus Henrique pela esquerda, Matheus Pereira, camisa 10, Caio Jorge e Gabigol. Nesse cenário, eu acho que sairia o Gabriel Veron, né? Acho que para fazer uma ideia de time um pouco mais equilibrado, sai o Gabriel Veron. É óbvio que o que mais me incomoda aqui nesse cenário tem nada a ver com o Gabigol, tá? Já falei em outros jogos por aqui. Para mim, Romero e Wallace não me encanta jogarem juntos, não. Para mim é um ou outro. Então, acho que nesse cenário um dos dois cairia do time titular. Mas por que eu acho que o 4-4-2 losango é o melhor modelo de jogo para o Gabigol? Não só para o Gabigol, mas para mim também para o Matheus Pereira e também para o jogo do Fernando Diniz. Aqui, no próximo slide, aqui,
Vou colocar quais as posições que eu acho que são centrais pro Cruzeiro contratar na próxima temporada pra fazer esse time funcionar azeitado, né? Pra funcionar perfeitinho. Por que eu acho que esse 4-4-2 é importante? Primeiro, vamos começar do setor defensivo. Primeiro porque os times do Diniz, eles saem muito com a bola no pé, né? Daqui de trás. Então, o 4-4-2 losango, ele faz com que ou o zagueiro, seja o João Marcelo ou o Villalba, que aliás tem números de acerto de passe excelentes, o João Marcelo desde sempre e o Villalba agora ganhando minutagem com o Diniz. Esses caras aqui desse setor sempre tem pelo menos 2 opções de passe. Seja uma opção nesse corredor central com o Wallace de primeiro volante jogando de costas, e até o Wallace tem opções quando ele recebe essa bola aqui para acertar passes de primeira nos laterais ou dominar girando para achar Matheus Henrique e Romero. Ou os laterais têm um passe em profundidade para cá, para um atacante que possa baixar para fazer esse pivô. Sempre vai ter um atacante que baixe para fazer um passe fazer um passe de ala aqui para ter uma opção, ou um passe de pé quebrado aqui, um passe mais cruzado para achar o Matheus Pereira nessa região mais central e aí ele possa armar o time. Esse 4-4-2 losango preenche mais o campo para quem joga em passe curto, que é o caso do time do Fernando Diniz. Aí, isso no primeiro momento, né? No primeiro passe, contando aqui Cássio e essa zaga por aqui. No meio de campo, eu vejo esse time de algumas maneiras. Esse primeiro volante, o Wallace, ele pode baixar em alguns momentos para fazer uma saída de 3, lavou piana, né? Como diz o poeta, para aproveitar o William e o lateral esquerdo, Marlon ou Kaique, nesse momento, com saídas mais efetivas. E aí, qual que é o esquema? O Marlon e o Kaique e o William sobem essa linha e Matheus Henrique e Romero, os volantes, fecham essa linha, fazendo com que o time fique numa espécie de 3-4-1-2, ou 3-4-3, ou 3-4-2-1. Enfim, de algumas maneiras isso feche por aqui e seja efetivo. Por exemplo, como o Galo faz em alguns momentos, só que o Galo tem 3 defensores de fato, e aí você tem um Arana atacando o corredor, você tem um outro ala por aqui, beleza que o ala nesse caso é um lateral direito. Ou como o Flamengo de 22, que tinha por aqui, talvez em alguns momentos, o Felipe Luiz construindo por dentro e um ala como o Rodinei por aqui. Então esse é o formato que um trio de meio de campo assim, esse pé de meio de campo funciona. Pode até ser comparado ao Corinthians desse ano também, que por vezes funciona nesse modelo. E aí o Matheus Pereira, cara, eu sempre falo que nesse formato aqui, nesse formato de pentagrama, nesse meio de campo, porque na prática é um pentagrama, né, ao redor do Matheus Pereira, um trio e um dupla aqui. Faz com que o camisa 10 sempre tenha muito espaço para achar passe. O camisa 10 sempre tem uma opção curta, seja um atacante, ou meia, ou o lateral. Ele sempre tem uma opção curta perto dele. Ele sempre tem um triângulo perto dele, né? Sempre tem alguém... Ele sempre forma um triângulo, né? Ele mais 2 sempre estão formando um triângulo. Triângulo pra cá, triângulo pra cá, triângulo pra cá. Se por um acaso ele tiver mais ou menos aqui, o Marlon tiver aqui, aí ele passa a ter um triângulo pra cá, um triângulo pra cá. Ele sempre tem 2 opções de passe num triângulo. E isso, pra um cara que tem um passe tão refinado quanto do Matheus Pereira, isso pode ser muito importante. Pode acabar sendo primordial para esse cara brilhar. Não à toa, é um cara que sempre quando tem jogadores perto dele performa muito bem. Vai ter que desenvolver muito a pisada dele na área, né, para finalizar, para fazer gol. Ele já tem isso, mas ele vai precisar melhorar. Acho que isso... E aí chegamos no ataque. Gabigol e KJ9, Caio Jorge. O ponto principal aqui é que os dois podem se complementar, tanto na área quanto saindo da área. Nenhum dos dois é um 9 de fato, nenhum dos dois é um segundo atacante de fato. Isso pode ser um problema, mas eu acho que pode ser uma solução também para que ambos se alternem e confundam a defesa adversária. Então, em alguns momentos, o Caio Jorge vai estar fora da área, em outros momentos vai estar o Gabigol fora da área. E ainda tem o Dineno, que aí é um cenário mais parecido com o Flamengo de 2022, onde tinha um 9 de área de fato e o Gabigol passeando pelo campo onde ele foi bem.
É difícil imaginar ele nesse cenário de novo, porque as questões físicas dele não são as mesmas de 22, mas pode fazer a função, teria que testar nesse jogo do Fernando Diniz para ver como funciona. Agora, quais são as contratações que eu faria? As principais, né? Se eu fosse o Pedrinho. Esses aqui seriam esses principais movimentos que eu faria já na virada do ano. Um lateral esquerdo, né? Acho que o Marlon, temporada 2024 dele é bem abaixo, principalmente no segundo semestre. O Kaique é um bom reserva, mas eu ainda não confio dele, porque eu acho que o Cruzeiro vai disputar no ano que vem. Acho que o Cruzeiro vai subir de patamar ano que vem. Eu acho que precisa de um lateral mais confiável do que Marlon e Kaique. O Cruzeiro já está especulando o Wendel, do Porto. Acho um bom nome. Acho que é um nome que cai bem com o que tem à disposição hoje no futebol brasileiro. E um meia pelo lado esquerdo. Eu ainda aposto no Barreal, tá? Eu sei que que muita gente fala, pô, você tá maluco apostar no Barreal ainda e tal. Mas eu ainda aposto no Barreal. Acho que pode dar certo. Então, mas seria mais uma opção por aqui. Se eu tiver... Pô, fala-se muito de John Arias, né? Seria uma contratação absurda do Cruzeiro. Se você tem aqui o Wendel e John Arias, o time some de patamar demais, tendo Romero ou Wallace de primeiro volante, Matheus Henrique, MP10, Gabigol e K9. Seria um timaço. O capitão do Cruzeiro, Lucas Silva, voltou a ser titular no time com um incrível índice de acerto de passes de 98%. Devido à mudança na equipe contra o Criciúma, Lucas correspondeu às expectativas em campo com o técnico Fernando Diniz. Com a saída de Wallace poupado devido a desgaste muscular, Lucas aproveitou a oportunidade e brilhou no jogo no Mineirão. Apesar de estar em fim de contrato com o clube, o volante segue com seu futuro incerto. Após atuações consistentes nos últimos jogos, Lucas Silva demonstrou sua importância para o elenco do Cruzeiro. E aí, galera? O que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!